Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso. Hoje entraremos no capítulo 2 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E esse livro é o livro utilizado para fazer o Evangelho no lar, que é tão importante para tanto afastarmos os obsessores, como também para o nosso próprio conhecimento, para aprender, para saber colocar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas da melhor maneira possível e da forma certa, entendeu? Então, pessoal, peguem o copo de água, porque além do estudo a gente vai fazer o Evangelho no lar, tá? Que a gente faz conforme faz o estudo. Então, já pega o copo de água, a garrafa de água, o que você quiser aí com água e venha para este lindo vídeo maravilhoso, ok? Pessoal, vamos lá. Capítulo 2, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu reino não é deste mundo. Tá? Então, aqui nesse capítulo, a gente vai ver sobre a vida futura, que é o texto de hoje, a realeza de Jesus, o ponto de vista e instruções dos espíritos, uma realeza terrena. Então, hoje vamos começar por a vida futura. Vou fazer a prece, tá? E aí a gente vai começar. Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de poder fazer o Evangelho. Que o Senhor mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, que estiver fazendo esse evangelho. Que possa nos abençoar e nos iluminar e fluidificar nossas águas e que nos abençoe sempre. Iniciemos agora, que assim seja. Então vamos começar, pessoal. Começando aqui por essa passagem, tá? Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse: Tu és os reis dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Eu não nasci nem vim a esse mundo senão para dar-lhes testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então, gente, se você tem um conhecimento básico do Espiritismo, você já vai conseguir entender algumas coisas que Jesus quis dizer aqui, Mas que se você não tem nenhum problema, a gente vai explicar, tá? Então, quando Jesus diz que não é deste mundo, então a gente vai acompanhar aqui no texto, ó. Jesus diz claramente por estas palavras que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta a que se destina a humanidade. Ou seja, quando ele diz, o meu reino não é deste mundo, ele está falando que o reino aqui na Terra, que a tua vivência, a tua experiência aqui na Terra, ela não é a tua verdadeira experiência, a tua verdadeira vida, É sim, de fato, uma experiência que você vive, mas é uma experiência, uma de diversas experiências que seu espírito está vivendo. Então, igual eu sempre gosto de brincar, eu sou a Vitória nessa atual existência, nessa atual vida. Mas em outra vida eu fui a Cláudia, outra vida eu fui a Ana, enfim, entre muitas e muitas outras pessoas. Por quê? Porque o espírito ele precisa dessa experiência terrena para que ele possa evoluir, entendeu? Se ele não tiver a oportunidade de aplicar o que ele aprende na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é a vida no plano espiritual, como que a gente vai saber que nós evoluímos? Então, as reencarnações, elas não são necessárias por conta disso, Porque é através das reencarnações que a gente pode aprender a lidar e a trabalhar os nossos defeitos, olha só. E isso é muito difícil, por isso que a vida aqui na Terra ela é tão difícil, tá, gente? Porque além, a gente ter que lutar para trabalhar nossos defeitos, pois somos esses espíritos imperfeitos, estamos num planeta imperfeito, Cada um condiz aí. Quem é perfeito vai para o planeta perfeito. Quem é imperfeito, como eu, como você, vai para o planeta imperfeito. Entendeu? Para poder justamente evoluir e colocar em prática tudo o que aprendemos. Então, de fato, quando Jesus fala isso, ele está falando sobre a vida futura, Ou seja, a vida que teremos após a nossa morte. Porque a morte, gente, não é o fim. Entendam isso, galera. A morte não é o fim. A morte é apenas um renascimento, uma transformação, que vai fazer com que você tire essa roupa velha, que é o teu corpo, que é isso aqui que vocês estão vendo, e voltar à tua verdadeira essência, que é o teu espírito. Então é maravilhoso, E aqui ele deixa bem claro, é a meta que se destina à humanidade, ou seja, é a que
toda a humanidade deveria pensar nisso, se preocupar com isso. As principais preocupações dos homens deveriam ser isso, sobre como focar na vida futura para poder encarar de melhor maneira os problemas aqui na Terra. Porque quando você pensa que a sua vida não vai acabar aqui, pelo contrário, você vai colher tudo que você vem plantado aqui. E quanto mais você se esforçar, mais você fazer o bem, melhor vai ser para você no futuro. Isso te dá motivação para melhorar. Entendem? E aí faz jus aos ensinamentos de Jesus. E aí, ó, olha aqui o que ele fala aqui, ó. Sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. Então, gente, por que eu ia mudar? Por exemplo, se eu sou uma pessoa estressada, por que eu ia mudar meu estresse se eu soubesse que quando eu morresse ia acabar tudo? Não ia fazer diferença. Se eu fosse estressada ou não, se eu tivesse prejudicado uma pessoa ou não. Entendem? Isso não ia fazer diferença. Então a gente não ia ter motivo para mudar. Entendeu? A gente ia se permanecer sempre no erro. Então, isso não tem um mínimo de lógica. Então, quando a gente pensa na vida futura, pensa que, né, o futuro nos reserva bênçãos maravilhosas, coisas maravilhosas no plano espiritual, nos dá a vontade de fazer o nosso melhor. E aí os ensinamentos de Jesus começam a fazer sentido. Porque a questão é progredir, não é estagnar ou não é regredir. Não, os humanos eles estão em constante evolução, em constante crescimento, né, em constante progresso. Então a gente tem que ver a vida dessa forma. E quando a gente vê a vida de uma forma que ela progride, que ela avança, a gente quer melhorar, a gente quer se tornar pessoas melhores para poder alcançar, por exemplo, a vida futura boa, né? E não, por exemplo, ir para o umbral, né? Ir para o purgatório. Ninguém quer isso. As pessoas querem ir reencontrar parentes, querem viver experiências em outros planetas maravilhosos, quer viver no plano espiritual, quer ajudar pessoas. Então, assim, para quê? Né? Que a gente não vai querer mudar. E aí ainda fala aqui aquelas pessoas, né, que não acreditam na vida futura falam que Jesus, né, eles não entendem e acham que quem acredita nos ensinamentos de Jesus é ingênuo. Mas é uma pessoa que é desiludida com a vida, é uma pessoa que ela não tem fé na vida. E quando uma pessoa não tem fé na vida futura, pessoal, a vida dessa pessoa vai ser bem mais miserável e amargurada. Porque ela não vê mais sentido em viver. Ela vive só por viver, ela vai viver na vida dela, fazendo o que ela quer, cedendo aos prazeres que pouco nos traz felicidade verdadeira e vai se deixando levar. E aí, quando ela chega no final da vida dela, ela tá completamente desiludida, completamente amargurada, completamente triste, às vezes depressiva, mal, às vezes vem cometer até atos, né, ruins contra a própria vida, seja tanto suicídio direto quanto indireto. E aí a gente se pergunta, né, por quê? E essa pessoa vai ter que pagar por isso. Ela acreditando ou não, tudo que ela fez vai voltar. Né? Toda ação gera uma reação, independente se você acredita ou não. Então, por que não buscar esclarecimento? Eu percebo que as pessoas hoje em dia, elas gostam de viver cegas. Elas não querem saber a verdade. Porque a verdade, ela exige mudança, né? A verdade, ela faz com que você tenha que mudar. Pelo menos você tente. Você pode até ficar no erro, mas aí você vai sempre lembrar que você sabe a verdade. E as pessoas não gostam disso. Então, as pessoas, elas preferem se cegar e às vezes ficarem até estagnadas, incrédulas, e viver na vida cometendo os mesmos erros do que estarem dispostas a mudar e a realmente, de fato, valorizar o que importa. E o que é valorizar o que importa? A vida futura, né? É visar o seu crescimento espiritual, não o seu crescimento carnal. O que você vai fazer aqui na Terra, com quem você vai ficar, as suas riquezas. Por mais que é óbvio, tá, pessoal? Você tem que buscar ter uma boa vida material, tá? Você não deve viver na miséria. Se você nasceu na miséria, esforce para sair da miséria, óbvio, né? Mas assim, eu digo no sentido de você realmente valorizar a vida futura, de você saber que aqui não é a única coisa que existe, que quando você morrer acabou. Não, pelo contrário, tem muito chão pela frente, né? E aí a gente pode até ler aqui, ó, que ele fala assim, ó: deve ser o objetivo de todos os homens. Apenas ele pode justificar as anormalidades da vida terrena e ajustar-se de conformidade com a justiça de Deus. Então ele está falando aqui sobre as questões da vida ser injusta, né? Porque quem não tem o conhecimento entende que a vida é injusta, né? Tem gente que nasce rico, tem gente que nasce pobre, tem gente que nasce branco, tem gente que nasce negro, que injustiça, que não sei o que lá. Mas a questão é que quando você lembra que existe várias existências, né? Que uma ação gera uma reação, ou seja, tudo que você faz vai voltar para você de uma forma ou de outra, seja bom, seja ruim, e que existe várias vidas e que você vai se depurando conforme essas vidas passam, você entende por que existe as
injustiças, com muitas aspas, de Deus. Porque não é uma injustiça. Não. Você está vivendo o que você fez para alguém. Se você, por exemplo, foi racista, a probabilidade de você reencarnar como uma pessoa negra é muito grande. Se você, por exemplo, foi uma pessoa rica e não soube usar os seus recursos materiais, o seu dinheiro, gastou à toa, não gastou, né, assim, da forma correta, você pode vir na miséria. Então, quando a gente começa a entender toda essa questão, tanto das existências, ou seja, das reencarnações, das várias vidas que o nosso espírito passa, e também da nossa vida futura, ou seja, de visar o futuro, de visar a melhoria, de que aqui não é a nossa verdadeira casa, a gente consegue entender o porquê que o mundo ele é tão caótico e porquê que muitas das vezes a gente, né, vê que algumas pessoas nascem tão privilegiadas e as outras não. Ou até em questão do espírito mesmo. Muitas pessoas são boas, naturalmente, a pessoa nasce boa. Às vezes nasce até numa família que não é boa, mas você vê que a essência daquela pessoa é boa. Ela tenta sempre ser uma pessoa boa. E também tem pessoas que nascem numa família muito boa, pessoas do bem mesmo, e a pessoa em si é uma pessoa muito maldosa, rancorosa, tem muito ódio. Isso é o quê? É o que ela guarda do espírito dela, é o espírito dela, né? O espírito, ele é o conjunto, né, do braço de caráter. Então, todas as existências que você tem, elas vão moldando todo o seu caráter, entendeu? O Deus faz a gente todos iguais, e ignorantes e simples. E aí, conforme a gente vai existindo e vai vivendo nossas vidas, a gente vai aprendendo, vendo o que gostamos, o que não gostamos, e aí vai cometendo erros, vai pagando por esses erros, e aí vai moldando toda a nossa personalidade. Então, por exemplo, tem pessoas que têm problema com raiva, tem pessoas que não têm problema com raiva, mas tem pessoas, por exemplo, que têm problema com paciência, não tem paciência. E também tem pessoas, gente, que tem vários e vários problemas, na verdade, a maioria de nós, né? Não é só um problema que temos, nós temos vários. Então, é muito interessante a gente analisar isso, né? Como o espírito, ele é único mesmo, de fato. E isso também deriva de todas as existências que ele viveu. Então, mais uma vez, a gente vê o quanto a reencarnação ela é importante para a evolução em si. E aí, gente, ele vai aqui, ó, falar uma coisa muito legal. Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo, onde a justiça de Deus segue seu curso. Olha só. E é este mundo que promete aos que respeitam os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão suas recompensas. Então, gente, de fato, busque se esforçar. Eu sei que, gente, é muito difícil. Às vezes dá vontade de jogar tudo pro alto e desistir de tudo, mas não desista, tá? Continuem firme, se esforçando, se dedicando, dando o melhor de vocês, tá? Às vezes seu mínimo vai ser seu máximo, mas continue fazendo o seu máximo, ok? Fazendo o que você consegue, buscando ser uma pessoa boa, controlando seus pensamentos, tá, gente? Porque tudo parte do pensamento. Então, às vezes, um pensamento ruinzinho que você teve já começa a aumentar. E quando você está num marasmo de pensamentos negativos. Então, cuide da sua mente. Tudo é de dentro para fora, pessoal. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então, busque, né, cultivar uma boa mente, bons sentimentos, para que você, quando terminar aqui a tua existência, você chegue no plano espiritual e os espíritos virem para você e falem: parabéns. Você cumpriu com tudo que você tinha, né, se dispondo a cumprir. Parabéns. Isso é maravilhoso, tá? E aqui, pessoal, só pra gente finalizar, ele fala sobre Jesus não ter falado isso explicitamente, né? Então, por exemplo, Jesus aqui, ele não fala sobre, né, a reencarnação explicitamente. Jesus não usa a palavra reencarnação. Mas em várias passagens, ele vai falando, por exemplo, sobre a vida futura, sobre o meu reino não é deste mundo, sobre o homem não pode ver o céu se não nascer de novo. Então, quando ele fala essa palavra, o homem não pode ver o céu se não nascer de novo, ele está falando de reencarnação. E aí ele só finaliza aqui o texto falando, né, o Espiritismo veio complementar esse ponto, como em muitos outros ensinamentos do Cristo, quando os homens já estavam maduros para compreender a verdade. Então, Cristo, de fato, não pôde trazer. Da mesma forma que Moisés também não pôde trazer o que Jesus trouxe. Né? Moisés, ele focou muito na vida no agora. Então, ele focou muito no presente. Jesus veio e focou muito na vida futura. Ou seja, falando sobre o quanto nós tínhamos que nos esforçar e nos dedicar para poder termos uma boa vida, né, no futuro. Ou seja, chegar aos céus, né? Chegar ao plano espiritual. Que como os judeus, né, acreditavam em anjos, né, Jesus veio mostrar que nós podíamos nos tornar anjos também. Né? Ele não falou com essas palavras, mas a real é essa, gente, porque é do átomo ao anjo. Então a gente começa sendo espíritos simples e ignorantes e um dia seremos puros como Jesus, por exemplo. Vai demorar muito, mas vamos chegar, entendem? Então é uma coisa maravilhosa.
E aí o Espiritismo ele veio complementar tudo isso. E isso é tudo no tempo certo. Né? Não adianta querer fazer no nosso tempo. Tudo tem um tempo determinado. Se até hoje as pessoas não entendem isso, entendem? Então não tinha como Jesus trazer isso. Então aqui ele deixa claro no textinho. Né? E aí ele só finaliza falando assim: a vida futura é de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que lá se encontram, que reconhecemos não pode ser de outra forma que, afinal, aí resiste a verdadeira justiça de Deus. Então, de fato, gente, se você não usar a vida futura e as reencarnações para poder explicar todas as injustiças do mundo, injustiças, né, com muitas aspas, do mundo, e todas as questões de querer melhorar, dos ensinamentos morais, a vida lá para de fazer sentido. Então é o que de fato é racional, é o que de fato faz sentido. Não faz sentido, por exemplo, você ir pro céu só por você ter confessado seus pecados no final da vida. Isso não faz sentido, isso não faria de Deus ser justo. Não é verdade? Então, de fato, gente, a reencarnação, a vida futura, né? Realmente a mudança moral, ela mostra o quanto a reencarnação ela é real. Né? As pessoas não vêm porque não querem, porque tá bem claro, né? Mas então é isso, pessoal. Hoje o texto foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Vou fazer a prece de encerramento e aí vocês podem tomar o copo de água de vocês, tá bom? Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada a Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de ter feito o Evangelho. Encerramos por aqui. Muito, muito obrigada, que assim seja. Vejo vocês agora na sexta-feira, que é pro curso do Livro dos Médiuns, que tá muito legal, hein, pessoal? Vão fazer o curso. Um beijo e tchau!